Amados e amadas de Nossa Senhora, estamos aqui para essa partilha do nosso Evangelho do dia. Eu me chamo Ariana, fiz o 35º Renascer com Maria e te convido a abrir a sua palavra lá em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim começa a nossa palavra, falando sobre a parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e a ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadeça-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás no tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça em virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, eles se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, vamos ver por esta palavra de hoje que existe o inferno. Acho que o inferno de verdade, ele existe e que depois da morte a gente não tem uma segunda chance. Por isso, todos os dias, nós precisamos lutar para alcançar a santidade e viver a eternidade conforme Lázaro. Aqui o Evangelho vem mostrando que Lázaro era um homem que viveu as suas misérias em terra, em solo firme, né? Então, já o jovem rico, o homem rico, ele viveu todas as suas posses, né? Todas as suas faculdades, todas as suas necessidades, e mais que necessidades em vida. Então, ele teve em abundância tudo que poderia te permitir viver a vida terrena e também a vida espiritual. Mas ainda assim, ele não valorizou. Chama bastante atenção porque o Senhor, nessa palavra, Jesus menciona o nome Lázaro, mas não menciona o nome do homem rico. Isso significa que ele não deu importância, ou seja, as suas posses não fez relevante a ponto de ser dito o seu nome. E a palavra, ela vem falando justamente o que significa Lázaro, o nome Lázaro. Significa Deus tem socorrido. Isso significa o nome Lázaro. Então, ele era um homem, um mendigo, que colhia das migalhas que caíam da mesa. Era um homem que era visto também por aquele homem rico, porque na hora que ele chega ao inferno, ele menciona que via aquele homem, aquele mendigo, mas nem por isso ele sensibilizava, a ponto de querer fazer um gesto de nobreza. Então, o Evangelho também traz para nós alguns pontos que eu quero aqui mencionar com vocês. Primeiro, o primeiro destes pontos o problema não é ser rico. Porque a gente vê na própria palavra que José de Arimateia, ele era um homem rico.
apesar de ser rico, ele não se corrompeu nem no material, nem no espiritual e atendeu a muitos necessitados. Então, não se serve a Deus e ao dinheiro. Isso a palavra já deixa registrado a nós. Segundo ponto, a autojustificação também não livra ninguém. O que a gente vê nesse evangelho? Que esse homem rico, ele tentou se apoiar na sua própria linhagem de Abraão. Então ele vem e fala bem assim, que ele deseja, né, que como ele, mesmo sendo, vindo da linha de Abraão, ele achava que essa descendência o ajudaria a sair daquela realidade. Manda esse homem aí, ó, Abraão, ele fala com Abraão, manda Lázaro vir aqui molhar um pouquinho da minha boca, porque eu estou queimando, né? Eu estou com sede. O terceiro ponto, após a morte, nada mais pode ser feito. Então, aquele discurso de que um morto veio à terra, falou comigo, envia lá, Lázaro já morreu, envia lá para falar com os meus irmãos, porque eles vão acreditar. E o que Abraão deixa claro nessa experiência? Abraão parece ser muito firme, muito duro, mas não, ele fala assim, não, lá ele tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, nenhum morto sairá daqui. Por quê? Porque existe um abismo entre nós. Então, Jesus deixa claro que nessa realidade não existe comunicação entre os vivos e os mortos. Então, morreu. Quarto ponto, o sofrimento ele vai ser eterno e sem alívio. Em nenhum momento Jesus menciona que eles estão dormindo, que eles estão assim adormecidos pela eternidade, porque essa é a mentalidade que nós temos, vão dormir na eternidade. Não, eles permanecerão acordados e conscientes. Porém, Lázaro faz a colheita das bem-aventuranças e o homem rico faz a colheita do seu sofrimento e eterniza esse sofrimento. Lázaro vai lá ao encontro do Pai. E o quinto ponto, a salvação, ela é uma obra inteiramente divina. É Deus que clama o pecador à graça. É Deus que dá a graça a esse pecador. Então, essa salvação ela é totalmente dependente de Deus, ela não depende de mim, ela não depende da minha vontade, ela não depende das minhas necessidades pós-morte. Por isso que nós temos oportunidades todos os dias de fazer-se novo. Então, assim como Lázaro, inúmeras vezes colheu da mesa deste homem rico, essa oferta de dor, essa oferta de servidão, a proposta hoje é que nós possamos também, assim como Lázaro, colher das bênçãos de Deus, a libertação dos nossos pecados, a libertação dos nossos vícios. Então, a quaresma, ela é um tempo de caridade e ela é um tempo de exercitarmos essas colheitas. Então, que nós possamos, sim, usufruir dos bens materiais, mas que não nos esqueçamos da generosidade ao outro, não nos esqueçamos da servidão ao outro, e que mesmo diante das inúmeras realidades que trazemos, que nós possamos fazer ofertas milagrosas na nossa mudança de vida, na nossa mudança de caráter. Então, desejo a você um excelente dia, que você possa fazer boas colheitas e que todas as suas colheitas sejam milagrosas, né? E que você possa viver a experiência dos profetas atuais, do padre, do bispo, da igreja e mudar o seu comportamento para que na eternidade nós tenhamos a graça de fazer as colheitas que Lázaro fez. A paz de Jesus e o amor de Maria permaneça contigo e comigo. Até o nosso próximo encontro.